Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo com a Bíblia. O meu nome é Davi Linhares e toda semana eu trago estudos da Palavra de Deus diretamente para você. Estudos onde eu busco apresentar para você o maior conteúdo bíblico possível conforme as temáticas que nos são propostas. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título O Início da Civilização Humana. Nós temos estudado sobre um tema geral, que tem como título A Raça Humana, a Origem, Queda e Redenção. Mas antes de continuarmos, eu quero te pedir que, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Deixe também os seus comentários, caso haja aí alguma dúvida. Também eu te peço que você deixe o seu joinha, o seu gostei. Quando você faz isso, você me ajuda a estar compartilhando este conteúdo bíblico. Quando você faz isso, você mostra para o YouTube e mostra para o sistema automatizado dele que esses vídeos que eu tenho gravado aqui toda semana têm sido relevantes e você estará também me ajudando a divulgar este conteúdo para mais pessoas. Sendo assim, eu quero desde já te agradecer porque você vai deixar o seu like, vai também se inscrever e quem sabe também deixar aí o seu comentário. Sendo assim, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição diz: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis 4, versículo 17. A verdade prática. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 16. Objetivos específicos. Primeiro, conceituar a origem da civilização humana. Segundo, correlacionar civilização e conflito. Terceiro, demonstrar o Deus que intervém na civilização. Vamos então, a partir de agora, abordar cada tópico, cada subtópico, como se fosse um tema específico, onde estaremos estudando e aprendendo mais da parte do Senhor. Pois a palavra do Senhor nos diz que precisamos crescer na graça e no conhecimento, e nada melhor do que examinar as Escrituras. A origem da civilização. Aqui nós vamos ter algumas bases. Primeiro vamos entender a definição da civilização. Depois vamos observar que a civilização só foi possível através do casamento. E terceiro, nós vamos entender a subsistência, a sobrevivência desta civilização, como se dá nos dias de hoje. Vamos então para a definição. Conforme o dicionário Howes, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Porém, tudo isto ele só foi possível através do casamento, pois nós encontramos em Gênesis capítulo 2, versículo 18, o que o próprio Deus diz. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus, desde o princípio, ele não queria apenas ter um filho. Então, após ele ter criado Adão, ele percebeu que o homem estava só e que o seu propósito de ter muitos filhos não iria se concretizar. Pois então Deus pega uma das costelas de Adão, forma uma mulher e uma companheira, e a entrega a este homem, o qual ele mesmo declara: esta então é osso do meu osso e carne da minha carne. A partir daí então deu-se o início ao casamento, aonde nós podemos dizer que Deus foi o principal pastor, ou melhor, o celebrante, se é que houve realmente uma celebração de um casamento ali diante de Deus. Porém, nós percebemos que houve uma alegria de Adão ao receber uma companheira que lhe fosse idônea, uma ajudadora que estaria agora ao seu lado. Ele não estaria mais sozinho. E os planos de Deus começavam agora a se concretizar, porque através daí
Deus os abençoa e dá a eles algumas atribuições para com que eles viessem cumprir o propósito eterno de Deus e toda a terra fosse povoada. Nós percebemos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 28, onde Deus diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui nós percebemos que Deus dá algumas atribuições a este casal. A primeira atribuição em que Deus dá é: sede fecundos, e depois multiplicai-vos e enchei a terra, povoai, que a terra seja povoada e civilizada através de vocês dois. Pois Adão e Eva é o pai e a mãe de toda a humanidade. Isso de forma inquestionável. Porém, o homem também tinha uma outra atribuição, que era gerenciar toda a criação em que Deus havia criado. Como, por exemplo, os peixes do mar, as aves dos céus e também os animais e os répteis da terra. Tudo estava agora sob o domínio do homem. Deus o colocara agora como um gerente, um administrador de toda a sua criação. Pois o homem só se reportaria diretamente a Deus e não mais a ninguém. O homem ele não precisaria ser governado por outros homens. O homem não estava sujeito às intemperâncias da vida. O homem não adoecia, não se cansava nem se fadigava. Então, aí iniciava-se a perfeita civilização de Deus. E Deus fez isso tudo através do casamento que foi estabelecido ali. Nós percebemos ainda no livro de Atos, capítulo 17, versículo 26, onde Paulo declara dizendo: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus, então, antes de criar o homem, Deus cria o planeta Terra, para que esta fosse habitada pelos seres humanos. Depois Deus cria Adão e depois Eva, para que o seu propósito fosse completado, o seu propósito de que a terra toda fosse povoada até os seus limites. Também nós percebemos que através deste casal, Deus agora povoa toda a terra, estabelecendo seus tempos, como primavera, verão, inverno, e dias e anos e estações. Através daí nós percebemos que Deus ele tem estado no controle de todas as coisas diante da humanidade. Porém, o homem, em algum momento da sua vida, ele perde esta comunhão quando ele desobedece a Deus. Quando nós falamos e nos referimos acerca de casamento, é interessante entendermos e buscarmos no conteúdo bíblico o que a Bíblia fala acerca do casamento. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Perceba que a Bíblia ela coloca o matrimônio, o casamento, como algo que está acima de todas as outras instituições, sendo elas filantrópicas, religiosas ou civis. O casamento para Deus é algo primordial, pois Deus ele entendia que a humanidade só poderia se multiplicar através deste relacionamento entre o homem e a mulher. Este é o projeto original de Deus. Nós percebemos que o homem ele fugiu deste propósito e se desviou, caindo em um largo e enorme lamaçal do pecado, o qual afastou a comunhão não só da natureza humana ou da natureza que nós conhecemos como os animais, e a terra foi amaldiçoada, assim também como perdemos a comunhão para com Deus. Mas graças a Deus, Jesus Cristo veio para nos religar novamente ao Senhor da glória. A subsistência da civilização. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois delas foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui nós percebemos de forma muito bem clara que após o homem pecar, não é que o homem antes não trabalhava, o homem tinha suas obrigações como nós vimos antes. Nós percebemos que a obrigação do homem era povoar a terra, ser fecundo, gerenciar toda
o resto da criação de Deus. Porém, o homem ele peca e se desvia desse propósito, criando aquele largo lamaçal de pecado onde o homem está realmente atolado até os dias atuais. Até um dia em que Jesus virá para buscar a sua igreja, aqueles que se purificam e se lavam no seu sangue e são perdoados dos seus pecados conforme a fé do Evangelho de Jesus Cristo. Através daí nós vamos perceber que Deus, ele começa agora a poldar a humanidade, a mostrar à humanidade que tudo que ele sofre nos dias atuais é por causa do seu pecado. A Bíblia diz: do que se queixa, pois, o homem, senão dos seus próprios pecados. Então, a partir do momento em que o homem pecou, o seu trabalho, que deveria ser algo prazeroso, perde todo o prazer, pois há uma condenação agora. Primeiro, a terra ela é amaldiçoada, e depois Deus determina com que este homem venha sofrer para se alimentar dela. E por último, Deus determina a morte física deste homem. Pois Deus ele não criou o homem para que ele viesse a morrer, mas Deus criou o homem para que este vivesse eternamente. Civilização e conflito. No segundo tópico também estaremos estudando alguns tópicos. O primeiro dele é o primeiro conflito que houve na humanidade entre Caim e Abel, o seu irmão. Segundo, a cidade de Lameque, o primeiro homem que praticou a bigamia e o duplo homicídio. E terceiro, a tecnologia. Aqui nós estaremos falando sobre as primeiras invenções do homem. Vamos então a Caim e Abel. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui Deus está dando uma advertência para Caim. Por que Deus está dando essa advertência para Caim? Porque Caim tentava no seu coração já o mal contra o seu irmão Abel. O que foi que então tinha acontecido que levou Caim a ter essa raiva, essa revolta, essa inveja contra o seu irmão? Ora, nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos conhecer essa história onde Abel ele era criador de ovelha, ele era pastor, enquanto Caim ele era lavrador. Porém, Abel decidiu entregar de todas as suas primícias o melhor de tudo quanto ele tinha para o Senhor, e assim deu como um presente, uma oferta agradável a Deus, ao qual o Senhor se agradou. Caim, por outro lado, não teve a mesma preocupação em dar o melhor para Deus. Caim então pegou daquilo que talvez o sobrava, daquilo que não iria fazer falta para ele, e então leva também para Deus, a qual Deus rejeita este presente, porque Deus ele nos dá o melhor, então ele espera de nós também o melhor. Então Deus rejeita aquele presente, mas após Deus rejeitar este presente e se agradar mais da oferta de Abel, que teria sido do melhor do que ele tinha, Caim ele fica com inveja do seu irmão. E então começa a intentar maldades contra o seu próprio irmão, aonde Deus vai e diz para ele: Caim, o pecado está na tua porta, Caim. Se você pensar bem, te virá bem. Se você fizer mal, te virá então mal. A Bíblia também nos diz que o homem não deve se enganar, porque tudo aquilo que ele planta, então ele irá colher. Caim então se arremete contra o seu irmão Abel e o mata, fazendo o primeiro homicídio da terra. Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aí nós percebemos que por causa da inveja, o homem vai e mata o seu próprio irmão. Não é diferente nos dias de hoje. O homem, em troca do seu egoísmo, ele tem matado muitas pessoas. Em busca de riquezas e de dinheiro, invejas, ciúmes e por dentre outras e outras coisas, tem entrado em guerras e em conflitos sangrentos desde o início da humanidade. Coisa estas que não é o padrão de Deus, pois chegará um dia em onde o homem não levantará a espada e nem a sua mão contra o seu companheiro, pois todos estarão em concordância, todos estarão em comunhão naquele grande dia quando Jesus voltar.
e vier buscar a sua igreja, aqueles que creem no Evangelho de Cristo e que aceitaram os seus ensinamentos para a sua vida. Deixa Jesus reinar em tua vida, deixa Jesus fazer parte da tua casa. A Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Aqui eu vejo um detalhe: Deus ele não arromba a porta, Deus ele não entra pela janela nem pelo telhado. Você precisa abrir a porta para que ele entre e reine em sua vida. A cidade de Lameque. Agora vamos fazer uma rápida analogia, uma rápida análise da história de Lameque. Lameque foi um homem que teve duas esposas. Nós vemos aqui no versículo 23 de Gênesis 4. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Ora, nós percebemos que por você pisar alguém, este não é o motivo da pessoa ser assassinada. Se alguém lhe pisar, esse não é o motivo de você querer lutar contra a sua vida e tentar matá-lo. Não. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos dá uma ordem direta dizendo: não matarás. Então eu não posso tirar a vida de alguém, pois quem deu a vida para aquela pessoa foi o próprio Deus. Só Deus é dono da vida. Nós percebemos também que este Lameque ele foge do princípio de Deus, que foi um Adão e uma Eva. Mas ele aqui pratica a primeira bigamia, tendo duas mulheres e realmente se desviando extraordinariamente para bem longe de Deus. Nós vamos ver aqui no terceiro ponto a tecnologia, são as primeiras invenções daquele tempo. Em Gênesis capítulo 4, versículo 20 ao 22 nos diz: Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Aqui nós vamos observar que os homens, com o conhecimento em que foi adquirido, ele agora faz as suas primeiras ferramentas para trabalhar no campo. E essas ferramentas posteriormente virou armas. Nós percebemos que eles aprenderam a fazer tendas, a fazer casas, e a tecnologia vem se multiplicando até os dias de hoje. Hoje você consegue me ver através de um vídeo na internet, coisa que há cerca de 50 ou 60 anos atrás era praticamente inimaginável. Poucos tempos atrás nós percebemos que era inimaginável alguém sobrevoar sobre os ares. Hoje existe diversos tipos de aviões, pois o próprio Deus ele declara a Daniel nas suas revelações, onde diz que a ciência se multiplicaria, e a ciência tem se multiplicado de forma extraordinária e veloz demais, né? Todos os dias nós vemos que novas tecnologias são inventadas, são criadas, umas que favorecem ao homem e outras que destroem ao homem. Porém, nós percebemos que Deus, ele deve estar no controle de todas as coisas, na minha e na tua vida. Deixe Jesus reinar em tua vida, para que nós não venhamos utilizar a tecnologia para o pecado, que nós não venhamos utilizar as ferramentas com armas de guerra, que nós venhamos entender qual é o bom, perfeito e agradável vontade de Deus. O Deus que intervém na civilização. Aqui nós vamos ver no primeiro subtópico a intervenção na biografia de cada homem. Deus intervém nas nossas vidas até os dias de hoje. Segundo, a intervenção na história da civilização. Terceiro e último, Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Então vamos lá ao primeiro subtópico, a intervenção na biografia de cada homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 23, diz: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra. A primeira coisa em que Deus faz após o homem ter pecado é tirá-lo do jardim do Éden. Mas Deus fez isso por um motivo específico, para que o homem não viesse se alimentar da árvore da vida e viesse viver eternamente. Pois o homem se tornou uma pessoa conhecida, ou seja, ele tem o conhecimento da ciência, tanto para o bem quanto para o mal. O homem sabe fazer o bem assim como sabe fazer o mal. Por isso nós temos total liberdade de escolher entre o bem
e o mal. E Deus ele não interfere nesse nosso livre arbítrio de escolha. Podemos fazer tanto uma coisa quanto outra. Porém, Deus na história, ele intervém com a sua força e com o seu poder. Aí nós percebemos que quando o homem ele tenta maquinar coisas grandiosas, aonde parece que não haverá mais freio para ele, aí neste exato momento Deus entra em ação e Deus faz com que este homem não continue o seu intento malvado e perverso que há no seu coração. E nós vamos perceber isso no livro de Gênesis capítulo 11, versículo 6, que diz: E o Senhor diz, eis que o povo é um só, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Aqui está falando da Torre de Babel, quando o homem não queria se espalhar pela humanidade, queria fazer um monumento em memória deles. Alguns acreditam que essa torre serviria simplesmente para que, se Deus viesse trazer o dilúvio novamente, eles pudessem de alguma forma se salvar. Porém, Deus percebendo isto, Deus vai até a humanidade, desce à terra e confunde a língua deste povo e espalha por toda parte das nações que hoje existem. Deus confunde então o entendimento de um para com o outro, para com que a sua maldade não viesse crescer e estivesse cada vez pior diante de tudo aquilo que Deus tinha almejado alcançar, e que isso só é possível através do Senhor Jesus Cristo. A intervenção na história da civilização. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Aqui nós vamos perceber de forma bem simples e concreta a forma como Deus interveio na vida do povo de Israel, abrindo o mar vermelho, fazendo chover pão, fazendo chover codornes, e enfim, Deus ele está no controle de todas as coisas, principalmente na vida daqueles que o servem. Nós percebemos que Deus interviu ali no dilúvio, quando o homem tinha pecado e o pecado tinha se multiplicado, Deus interveio. E então destruiu toda a carne, todos os animais daquele tempo, fazendo agora uma nova geração através da família de Noé. Após isso, Deus interveio ali na Torre de Babel. E durante toda a história nós vamos encontrar que Deus ele está sempre intervindo na vida do seu povo, para que a humanidade venha andar em um círculo que não venha a ser por completamente destruído. Ora, se Deus não viesse intervindo até os dias atuais, com certeza o mundo já não existiria mais. Estaria um caos por completo. E nós percebemos na vida dos cristãos, na vida daqueles que clamam a Deus, que Deus eles os guarda e os livra. Se você for ler o livro de Daniel, você vai encontrar vários livramentos. O livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego, ali da fornalha. O livramento do rei de Davi, quando se tornou rei ainda jovem, ali no livro de Samuel, que derrubou e derrotou a Golias. Nós vamos observar também, diante das mensagens bíblicas, que Daniel foi lançado na cova dos leões, e dentre outros e outros e outros, em que a Bíblia nos relata, tudo por intervenção divina, para que o mundo viesse a andar em uma direção que não viesse se autodestruir por completo. Porque Deus ele te ama, Deus ele me ama, Deus ele tem um propósito específico para mim e para você, e ele espera que nós o alcancemos esse propósito. Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Isso sem dúvida nenhuma, pois o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 6 diz: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui nós vamos observar que a humanidade, todo homem, independente ele quem for grande ou pequeno, ele já nasce em um corpo contaminado pelo pecado, porque os nossos pais pecaram. Então nós já nascemos herdando a contaminação do pecado, por isso que uma criança morre. Mas a partir do momento que nós vamos crescendo, nós também pecamos. E aí a palavra do Senhor diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A Bíblia também vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Então a morte reinava sobre nós. Nós estávamos perdidos, mas Deus ele não desistiu de nós. Porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus veio ao mundo, grande luz raiou sobre nós. Mateus capítulo 4, versículo 16.
O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. A partir do momento em que Jesus veio, ele se entregou por mim, se entregou por você. Ele nos mostrou o caminho a seguir. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: ninguém volta ao propósito eterno de Deus se não for por mim. Então, através de Jesus, nós temos a redenção, nós temos o perdão e nós temos a reconciliação de volta para com Deus. Este é o nosso Senhor Jesus. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha morrer, mas também que tenha a vida eterna. No livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 12, nós iremos encontrar que Jesus ele veio para o que era seu, mas aqueles que era seu não o receberam, mas todos quanto o receberam, ou seja, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, lhes são dados o direito de serem feitos filhos de Deus. Toda a humanidade está longe do Senhor e precisa de Jesus Cristo para voltar ao propósito eterno de Deus. Caso contrário, o que vai reinar sobre as vidas do ser humano é apenas a morte. E não é isso que Deus quer. Deus não te fez para morrer. Deus te fez para viver e para ter uma vida em abundância. E esta vida em abundância e esta vida eterna você só conseguirá através de Cristo Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Este foi um rápido resumo da nossa lição de número 8, que acontecerá no próximo domingo. Você está convidado a deixar os seus comentários, a se inscrever neste canal e também ative o sininho de notificações. Deixe o seu gostei. Fazendo isso, você estará me ajudando a compartilhar a palavra de Deus. Que Deus os abençoe.